Continuando então, aqui nós paramos na aula passada aqui falando sobre a questão dos íons, certo? Essa questão aqui dos íons é muito importante nós dominarmos aqui alguns pontos, tá? Para a gente entender o que vem a ser um cátion, o que vem a ser um ânion, tá? Essa questão aqui da identificação dos íons e a questão das cargas também, né? Quais são as cargas que podem aparecer. Então, a gente falou aqui de alguns exemplos. Na aula passada eu finalizei aqui falando do alumínio, tá? O alumínio tem número atômico 13, tá? Número atômico 13. A distribuição eletrônica do alumínio fica dessa forma aqui. Dos 13 elétrons que ele apresenta, né? Que ele possui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Como ele tem 13 elétrons, aqui nós temos 13 elétrons distribuídos, tá? 2, 4, 6, com mais 6, 12, com mais 1, 13, tá? Então, tendo 13 elétrons, que é o que o alumínio apresenta, a gente percebe aqui que na última camada, que é a terceira, ele apresenta 3 elétrons, certo? Ele tem 3 elétrons na última camada. E aí, para que ele consiga atingir a configuração de um gás nobre, que é ter 8 elétrons na última camada, ou o alumínio ganha 5 elétrons, que ele tem 3 aqui, né? Para chegar a 8, ou ganha 5 ou perde os 3, né? É mais fácil, é mais viável aqui perder os 3. Ao perder os 3 elétrons, ele vai transformar-se num cátion, certo? Vamos aqui falar sobre isso. Ele tem 3 elétrons de valência, 3s2, 3p1, 3 elétrons de valência. A tendência dele, o que é mais fácil de ocorrer e mais provável de ocorrer, é ele perder esses 3 elétrons. Ao perder os 3 elétrons, ele vai conseguir igualar a configuração do gás nobre, porque ele vai perder essa terceira camada aqui. Se ele perder os 3 elétrons, não tem mais a terceira camada, a segunda passa a ser a última, e na segunda tem 8 elétrons. Aí ele iguala a configuração de um gás nobre que tem 8 elétrons de valência também, certo? Então, a tendência do alumínio vai ser perder 3 elétrons, certo? Vai ser perder 3 elétrons. E ao perder os 3 elétrons, ele vai perder 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, né? Ele vai perder 3 elétrons, que tem carga negativa, e ao perder essas 3 cargas negativas, ele vai formar aqui um cátion, né? Vai ficar com 3 prótons de saldo aí, vai ficar aqui com carga 3 positivo, tá? Então o alumínio, ele forma essa carga fixa aí. Você não vai ver o alumínio com carga 2 positivo, com carga 1 positivo, tá? Não, é sempre com carga 3 positivo, porque nós vimos aqui que ele tem 3 elétrons de valência, a tendência vai ser perder esses 3. E ao perder esses 3, ele forma um cátion aí com carga 3 positivo, certo? Forma um cátion com carga 3 positivo. Paramos aqui nesses conceitos. E uma outra coisa importante que eu quero que você aprenda é escrever essa situação aí em forma de semi-reação, tá? Que é isso aqui. Aqui a gente vai escrever a origem aí desse cátion do alumínio, né? Esse íon positivo. Então é assim. Nós temos primeiramente o alumínio esse alumínio aqui, ó, antes de perder os 3 elétrons. Tá aqui com seus 3 elétrons completos, tá? Nesse momento que o alumínio está com seus 13 elétrons completos aqui, ele tá neutro, tá? Tá neutro, tá com o mesmo número de carga positiva e negativa. Ele está com 13 prótons, 13 cargas positivas no núcleo e 13 elétrons. São 13 cargas negativas aqui na eletrosfera. Tá neutro então, tá com o mesmo número de positivo e negativo. Então quando ele está neutro, ele apresenta aí a carga 0, certo? Que é esse alumínio aqui. Então antes da seta eu coloco o alumínio como ele estava inicialmente, certo? Inicialmente ele estava com carga 0, ele estava neutro, mesmo número de carga positiva e negativa, certo? E aí, após a seta, você vai escrever qual é a tendência do alumínio. Nós já
Já entendemos aí que ele tem 3 elétrons de valência. A tendência vai ser perder esses 3 elétrons, certo? Ao perder esses 3 elétrons, você deve colocar aqui 3 elétrons após a seta, porque é algo que está ocorrendo depois. Inicialmente ele estava neutro. Esse neutro aqui vai ter a tendência de perder 3 elétrons. Então você coloca os 3 elétrons após a seta. E ao perder os 3 elétrons, o que acontece com o alumínio que estava neutro? Passa a ficar com carga 3 positivo. Tá? Ao perder 3 elétrons, ele passa a ficar com carga 3 positivo. Aí nós temos o cátion alumínio. Certo? Aqui nós temos essa situação descrita numa semi-reação. E no caso aqui é uma semi-reação de oxidação. Por que oxidação? Porque nós temos aqui um aumento do número de carga. A carga que era 0 passa para 3 positivo. Então houve um aumento da carga. Toda vez que nós temos um aumento da carga, temos uma oxidação, tá? A oxidação é caracterizada pelo aumento da carga aí, certo? Vamos ver como é que funciona isso aqui que eu mostrei para você em relação aos metais. Em relação aos metais, nós temos sempre essas situações aqui ocorrendo, tá? Os metais, eles sempre têm poucos elétrons de valência. Poucos que eu digo, 1 elétron de valência, 2 elétrons de valência, 3 elétrons de valência, que é o caso aqui do alumínio. Tinha 3 elétrons de valência. Quando tem de 4 ou mais elétrons de valência, aí já muda a análise, tá? Quando já tem aqui, por exemplo, o Flu, que está na região dos ametais, na tabela periódica, está na região dos ametais. O Flu aqui tem número atômico 9, distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p5. Aqui a gente distribui os 9 elétrons, né? 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Os 9 elétrons distribuídos dessa forma aí, tá? Aí a gente vê que na segunda camada, no segundo nível, ele apresenta aqui um total de 7 elétrons. Na última camada, então, o Flu apresenta 7 elétrons, certo? 2 mais 5, 7 elétrons. Olha só como é diferente de um metal. O metal, a gente viu ali que tinha poucos elétrons na camada de valência. Tem 1 elétron, 2, 3 no máximo, tá? O ametal, que é o caso do Flu aqui, tem 7. Então, tem 7 elétrons de valência. A tendência do Flu vai ser ganhar 1 elétron, tá? Porque para chegar a 8, para igualar a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar 1 elétron só. Ele já está com 7 aqui. Para chegar a 8, basta ele ganhar 1. Então a tendência vai ser ganhar 1 elétron para que iguale a configuração do gás nobre. E ao ganhar esse elétron, ele forma um íon negativo, já que ele está ganhando elétron. O elétron tem carga negativa. Ao ganhar um elétron, então, ele vai formar o F-, que é o ânion aí do Flu, né? É uma carga negativa, tá? Como ele ganha 1 elétron, a tendência dele é ganhar 1 elétron apenas. Não é 2, não é 3 elétrons, não é 4, é 1 apenas. A tendência é ganhar 1 apenas. Se a tendência é ganhar 1 apenas, então esse Flu ele vai ficar com uma carga negativa, pois ele ganha 1 elétron apenas, tá? Então ele fica com uma carga negativa apenas, certo? Dá para escrever isso aqui em forma de equação também? Sim, dá para escrever. Fica dessa forma aqui, ó. A gente vai ter o Flu neutro, né? Antes do ganho de elétron, ele está neutro. E quando ele está neutro, ele vai ganhar 1 elétron. Ele vai ganhar 1 elétron e vai se transformar no Flu com carga 1 negativa. Vai se transformar aqui no fluoreto, certo? Vai se transformar aqui no fluoreto. Então, Flu com carga 0 ganha 1 elétron. Se ele está ganhando, esse elétron fica antes da seta para representar um ganho, né? Quando o elétron está após a seta, eu estou representando perda de elétrons. Como ele está ganhando antes da seta, tá? Então, Flu neutro mais ganho elétron se transforma no ânion aqui, no Flu com carga negativa, certo?
certo? Vamos mais um exemplo, aí depois a gente avança aqui no conteúdo. Falar aqui do enxofre. O enxofre é do grupo 16 da tabela, tá? Da mesma família do oxigênio. O enxofre tem número atômico 16. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica dos 16 elétrons do enxofre. Fica um S2, 2S2, 2P6. Aqui já foram 10 elétrons. 3S2, 3P4. Pronto, aqui foram os 16 elétrons, tá? Deixa eu só contar aqui. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. Então, essa é a distribuição eletrônica dos 16 elétrons do enxofre, tá? 16 elétrons do enxofre. A última camada dele, camada de valência, apresenta 6 elétrons, né? 6 elétrons, tá bom? Apresenta 6 elétrons na última camada. Então, a tendência aqui do enxofre vai ser, para chegar a 8, né? Como ele tem 6, a tendência vai ser ganhar 2. Ao ganhar 2 elétrons, ele vai igualar a configuração do gás nobre. Então, a tendência vai ser ganhar 2 elétrons. E ao ganhar esses 2 elétrons, ele vai formar um íon negativo, né? Já que ele está ganhando elétron. E vai ser um íon negativo com carga 2 negativo. A carga 2 negativo faz uma referência aqui aos 2 elétrons que ele precisa ganhar, tá? Como ele precisa ganhar 2, vai ficar com uma carga 2 negativo, tá bom? É isso. E nós podemos estender essa análise aqui a todos os elementos da família do enxofre na tabela, tá bom? Então não esqueça disso, tá? Tudo que eu estou falando aqui você pode estender o mesmo raciocínio, os mesmos detalhes, os mesmos pontos para os demais elementos químicos da família desse elemento na tabela periódica. Então vá lá na tabela, veja qual é a família do enxofre aqui, tá? A família do enxofre na tabela, todos aqueles elementos vai acontecer a mesma coisa que aqui. Todos eles, se a gente for ver a distribuição eletrônica, todos eles terminam com 6 elétrons de valência, certo? Todos eles terminam com 6. Então todos eles precisam ganhar 2. Então todos eles vão formar ânions com carga 2 negativo. Tá bom? Estou ilustrando aqui com enxofre, mas isso aqui a gente pode expandir aqui essa ideia para todos os demais elementos da família dele na tabela, tá? Então, sabendo disso, você poupa tempo. Bom, você poupa bastante tempo, porque vamos supor que você não sabe do selênio, por exemplo, o átomo de selênio. Se perguntar, o átomo de selênio ele tende a ganhar quantos elétrons? Você talvez não saiba, né? Quantos elétrons de selênio precisa ganhar, mas você sabe que o enxofre precisa ganhar 2, e o selênio é da mesma família do enxofre, certo? Então, se o selênio é da mesma família do enxofre, vai ser a mesma coisa, tá? Sem medo de errar, tá bom? Se você fizer a distribuição eletrônica do selênio, você vai ver isso aí. Ele também tem 6 elétrons de valência, também tende a ganhar 2, também vai formar um ânion com carga 2 negativo, tá? Então isso aqui vale para o enxofre, vale para o oxigênio, vale para o selênio, vale para o telúrio, tá? Todos os átomos ali da mesma família, do mesmo grupo na tabela, acontece a mesma coisa, tá? Não esquecer disso aí. Escrevendo aqui na forma de equação, nós temos aqui o enxofre neutro, antes de ganhar os elétrons, né? Tá com carga zero, neutro. Ele vai ganhar 2 elétrons, que é a tendência dele, e ao ganhar 2 elétrons, ele forma aqui um enxofre com carga 2 negativo, tá? Vai formar um enxofre aqui com carga 2 negativo, ok? Muito bem, continuando, vamos falar aqui das propriedades periódicas. Professor, tem como voltar aí esse ilustrativo? É isso, só para me anotar a última parte aqui, tá? Ah, fique à vontade. Tá entendendo até aqui? Tranquilo? Sim, sim.
Já, professor, pode passar aí se quiser. Obrigado. Ok. Falando aqui sobre a tabela periódica ainda, já falamos sobre os metais, ametais, semimetais, gases nobres, falamos sobre os íons, que foi o que a gente viu agora, e agora vamos falar das propriedades da tabela, as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas, tá? Propriedades periódicas são aquelas cujos valores crescem e decrescem sucessivamente à medida que aumenta o número atômico. Então, quando você vê a tabela periódica que está em ordem crescente no número atômico, né? Quando você olha da esquerda para a direita numa linha na tabela, está crescendo ali o número atômico dos elementos, certo? Está em ordem crescente. E aí existem propriedades que, na medida com que aumenta o número atômico, essa propriedade também aumenta. E existem outras que, na medida que aumenta o número atômico, a propriedade diminui. Então, existem propriedades que são previsíveis, certo? São previsíveis. Você pode estabelecer comparações. Você pega um elemento químico que está na parte esquerda da tabela, compara com o elemento químico que está na parte direita da tabela, e aí você pode perguntar em relação às propriedades periódicas. Qual átomo vai ser maior? Qual átomo vai ser mais eletronegativo? Qual átomo vai ter maior energia de ionização? Qual átomo vai ser mais denso? Entendeu? Então essas perguntas estão diretamente relacionadas com a posição dos elementos na tabela, tá? Porque isso são propriedades que a gente vai estar variando aí na medida com que aumenta o número atômico, tá? Então vamos falar aqui de algumas dessas propriedades. A primeira delas aqui é o raio atômico. O que é o raio atômico? Vamos aqui à definição. É a medida da distância média do núcleo à região de máxima energia da eletrosfera, ou seja, mede o tamanho do átomo. No mesmo grupo, vou falar aqui da primeira parte primeiro. Então, o raio atômico, pessoal, isso aqui raio na matemática, né? É a distância, você tem uma circunferência na matemática, o raio é a distância do centro da circunferência até a borda, né? O centro até a borda é o raio, certo? E se você dobrar essa distância aí, você tem o diâmetro, que é 2 vezes o raio, né? Na matemática, nós temos isso. Aqui na química é a mesma coisa, tá? Aqui, se a gente for trazer para a ilustração do átomo de Bohr, que tem o núcleo, que tem a parte central, né? O núcleo, e a eletrosfera, que tem as camadas, primeira camada, segunda, terceira, quarta, enfim. Se tem um átomo com 3 camadas, por exemplo, que tem a camada K, L e M, o que é o raio? É a distância do núcleo até a camada M, nesse átomo que tem 3. Aquilo ali é o raio. E aí você concorda que esse raio, a distância do núcleo até a última camada, vai nos dar uma dimensão do tamanho do átomo? Sim, né? Então eu posso afirmar que um átomo que tem 2 camadas, que tem a camada K e a camada L, ele é menor do que um átomo que tem 3 camadas, certo? Que tem a camada K, L e M. Então, quanto mais camadas o átomo tiver, maior vai ser o raio atômico desse átomo. Ou seja, maior ele vai ser de tamanho. Tá bom? Então, essa aqui é uma propriedade periódica. Na tabela, os elementos de um mesmo grupo, ou seja, os elementos que estão numa mesma coluna, como é que varia o número atômico? O número atômico ele varia de cima para baixo, tá? Os elementos que estão mais abaixo, se você olhar os elementos que estão numa vertical, numa mesma família, no mesmo grupo, o que está mais abaixo é maior, o que está mais acima é menor, tá? Muito bem, é dessa forma aqui que varia na tabela o raio atômico, tá bom? Então, quanto mais abaixo tiver o elemento, maior vai ser o raio dele, maior ele vai ser. Por que isso, pessoal? Aqui é simples, tá? O tamanho do átomo, falei para você que varia de acordo com o tamanho, com o número de níveis de energia, né?
Então, os elementos que estão aqui na terceira linha tem 3 níveis de energia. O elemento que está aqui na quarta linha tem 4 níveis. Então é claro que o que está na quarta vai ser maior do que está na terceira. E assim por diante. O que está na última linha, na sétima linha, é o maior de todos, né? Quanto mais para baixo o elemento tiver, mais camadas ele tem na distribuição eletrônica, maior ele vai ser, certo? Maior ele vai ser. E dessa forma aí você vai poder estabelecer essas comparações, tá? E no mesmo período, se você olhar para os elementos que estão numa mesma linha na tabela, mesma linha horizontal, esse elemento na mesma linha horizontal, o raio cresce da direita para a esquerda. Ou seja, os que estão mais à esquerda são maiores do que os que estão mais à direita, certo? São maiores do que os da esquerda, são maiores que os da direita, tá? E aí você me pergunta aqui, quem é o maior de todos os átomos? O maior de todos os átomos é o que tiver mais à esquerda possível e mais para baixo possível. É o que está aqui no canto, então. É o maior de todos os átomos, né? O que está mais à esquerda e mais para baixo é o átomo de frâncio, tá? Frâncio, que é o último elemento aqui do grupo 1. Ele vai ser o maior de todos aí da tabela, tá? Tudo bem, então vamos comparar aqui, ó. Se nós temos aqui, por exemplo, lítio, sódio e potássio. São 3 elementos que estão no mesmo grupo, numa mesma linha vertical, certo? O lítio está mais acima, o potássio está no meio, o lítio está no grupo 2, o sódio no grupo 3. Aliás, na terceiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. Segunda linha, terceira linha e quarta linha, tá? Na tabela periódica. O que está mais abaixo vai ser maior, né? Já que ele vai ter mais camadas na distribuição eletrônica, vai ser maior, certo? Entendido isso aqui, né? Quanto mais abaixo, maior vai ser o átomo. Aqui, ó, nós temos os átomos do grupo 17. Flúor, cloro, bromo e iodo, né? Quanto mais abaixo está o átomo, maior ele é, né? Certo? Muito bem. Alguém consegue me explicar por que quando o lítio se transforma no Li+, que é o cátion dele, a gente vê que nitidamente aqui o tamanho dele diminui, né? O tamanho dele, que era esse aqui, ele tinha esse tamanho aqui, agora está menor. Por que está menor quando ele se transforma no cátion do lítio? Por que o tamanho diminuiu? Alguém sabe explicar aí? Se tem alguma ideia, o que você acha? Ele perdeu peso e elétron? Ele perdeu elétron, né? Para ele se transformar no cátion, ele perdeu elétron. Certo? Um elétron no caso aqui. Mas por que a perda do elétron está associada aqui com a diminuição do tamanho? Não é por causa da energia? Não. Alguma ideia? Nós vimos há pouco, deixa eu voltar aqui para você te mostrar isso. Aqui, ó. Lembra que eu falei aqui do sódio, distribuição eletrônica, está lá naquela tabela do tamanho dos átomos ali. O sódio tem um elétron de valência, certo? Um elétron de valência, tem 3 camadas, termina em 3s1. A tendência do sódio vai ser perder este elétron, né? E aí eu falei para você que ao perder um elétron, ele perde a terceira camada, tá? Então esse aqui é o sódio neutro, o sódio com seus 11 elétrons, e esse aqui é o Na+, que é o sódio 1 positivo, que é o sódio que perdeu um elétron. Então olha só, o sódio antes de perder o elétron tinha esse tamanho aqui.
com 3 camadas. 3 camadas ele tem um certo tamanho com 3 camadas. O Na+ não tem 3 camadas. O Na+ tem 2 camadas. Porque quando o sódio perde um elétron, ele perde essa terceira camada aqui. Não tem mais ela. Então ele só tem 2 agora, que tem 8 elétrons de valência, né? Só tem 2 camadas agora, não tem mais a terceira. Então é claro que ele vai diminuir de tamanho, certo? O átomo, metal, estou falando do metal, tá? O metal antes de perder o elétron e depois de perder o elétron, ele diminui de tamanho, certo? Diminui de tamanho. Vou voltar lá para você ver isso aí. Aqui. É por isso que quando o metal, antes de perder o elétron, o sódio aqui, né, estava com 3 camadas, tinha um tamanho, e o Na+, que é o sódio que perdeu um elétron, perdeu uma camada, ele é menor porque só tem 2 camadas agora. Então o tamanho diminui, certo? O tamanho diminui. Isso acontece para o sódio, isso acontece para qualquer metal que perca elétrons, tá? Qualquer metal, olha aqui, cálcio, tamanho do cálcio, antes de perder os elétrons. Tamanho do cálcio depois de perder os elétrons, ó. Então o átomo sempre vai diminuir de tamanho ao perder elétrons, o que é normal, tá? Agora eu te pergunto aqui, o contrário agora. Aqui o cloro tem um tamanho antes de... O cloro já é um ametal, né? Esses elementos aqui já são ametais. Ele já não tem a tendência de perder elétrons que nem esses aqui. Quem tem a tendência de perder são os metais. Eles têm poucos elétrons de valência. A tendência vai ser perder esses elétrons. Os ametais já tem uma quantidade maior de elétrons de valência. Eu falei do flúor agora há pouco para vocês, que terminava lá em 2s2, 2p5. Ele tinha 7 elétrons de valência. A tendência era ganhar 1. Lembra disso? A tendência era ganhar 1 para chegar a 8, né? Por que quando o flúor ganha um elétron ele aumenta de tamanho? Aumentou de tamanho, ó. Quando ele se transformou no íon, ele aumentou de tamanho. Quando ganhou o elétron, aumentou de tamanho, ó. Por que isso aqui acontece? Não pense que aqui aumenta o número de camadas, tá? Não é isso que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui no flúor para te mostrar isso. Olha aqui o flúor. Ele tem 2 camadas, certo? Primeira e segunda. Segunda está com 7 elétrons. A tendência é ganhar 1, né? A tendência dele vai ser ganhar 1 elétron para formar aqui o F-. E aí ao ganhar um elétron ele vai completar aqui, vai ficar 2p6. Ele não está aumentando o número de camadas. Então por que o tamanho aumenta? Por que o tamanho dele aumentou aqui? Ele continua com o mesmo número de camadas. O que mudou? Só a presença de mais um elétron. Só isso que mudou aqui, né? Daqui para cá. Por que ficou maior? Fica maior aqui porque ao ganhar um elétron, quando esse elemento aqui ganha um elétron, esse elétron que está chegando vai exercer uma força de repulsão com os elétrons que já estavam lá. No caso aqui do flúor, ele tinha 7 elétrons de valência, né? 7 elétrons de valência. Quando ele ganha mais um, esse elétron que está chegando vai exercer uma força de repulsão, que carga negativa com carga negativa, né? Vai haver repulsão. E essa repulsão do elétron que chegou com os 7 elétrons que já estavam lá na última camada, essa repulsão faz com que haja uma expansão do tamanho do átomo, tá? Então ocorre uma expansão. O tamanho aumenta devido à força de expansão, tá bom? O elétron que chega faz uma força de repulsão com os demais elétrons que estavam já na camada de valência. E devido a essa repulsão, o tamanho aumenta. Ok? É isso que acontece aqui. Segunda propriedade periódica é a energia de ionização. Tá? O que é a energia de ionização? É a energia mínima necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso. Então, vamos entender aqui. Energia de ionização, pessoal, é a energia que a gente vai fornecer
para retirar um elétron do átomo, tá? A gente vai fornecer uma energia, o átomo vai receber essa energia e vai liberar um elétron de valência, um elétron da camada de valência, tá? Um elétron da camada de valência. E aí você deve pensar o seguinte aqui: de quem que é mais fácil tirar um elétron, pessoal? É mais fácil tirar um elétron do elemento que tem a tendência de perder elétrons, ou do elemento que tem a tendência de ganhar elétrons? De quem que é mais fácil tirar? É mais fácil tirar de quem tende a perder, ou é mais fácil tirar de quem tende a ganhar? O que você acha? Acho que de perder, né? Sim, sim. O elemento que tende a perder elétrons, que é o caso dos metais, tem poucos elétrons de valência, tende a perder, né, para formar cátions. Os metais que já têm a tendência de perder elétrons, é mais fácil tirar um elétron dele. Então, se é mais fácil, então quer dizer que a energia de ionização, que é a energia necessária para tirar o elétron, essa energia vai ser baixa nos metais. Por que a energia é baixa nos metais? Porque eu não preciso fornecer muita energia para tirar o elétron do metal. Não preciso fornecer muita energia porque é fácil tirar. O metal já quer perder o elétron, já tem a tendência de perder o elétron. Então não precisa de muito esforço para fazer isso. Precisa de pouca energia. Então a energia é baixa para tirar a energia de ionização, tá? É baixa para os metais, certo? É baixa para os metais. Agora, quando a gente fala dos ametais, que são os elementos que precisam ganhar elétrons para igualar o gás nobre, os ametais já não querem perder elétrons. Eles é o contrário. A tendência deles é ganhar elétrons. Então, para tirar um elétron no ametal é bem complicado tirar, tá? Porque o ametal não quer perder elétron, ele quer ganhar. Então, a energia de ionização vai ser bem elevada, bastante elevada, na região aqui dos ametais na tabela, tá? Então, os ametais vão ter altas energias de ionização, porque é bem complicado tirar elétron dos ametais, tá? Agora os metais, esses elementos aqui da parte esquerda da tabela, os metais já tendem a perder elétrons, então a energia vai ser baixa aqui para eles, certo? Vamos aqui ver uns exemplos disso, tá? Tem aqui, por exemplo, o sódio. O sódio tem número atômico 11, já vimos isso aqui. A distribuição eletrônica dele termina em 3s1, certo? Tem um elétron na camada de valência. A tendência do sódio é perder esse elétron, né? A tendência dele vai ser perder esse elétron, certo? Muito bem. Então vamos ver aqui a energia necessária para tirar esse elétron do sódio. Aqui o sódio, ó. Aqui o sódio. Essa aqui é a energia de ionização 1, ou seja, é a energia necessária para tirar o primeiro elétron do sódio. 496, certo? Muito bem, energia para tirar o primeiro elétron do sódio, 496. Aí eu te pergunto aqui, vai ser difícil ou vai ser fácil tirar um segundo elétron do sódio? Vai ser difícil ou vai ser fácil tirar um segundo elétron do sódio? A gente já tirou esse primeiro aqui. Pronto, sumiu essa terceira camada. Vai ser difícil ou fácil tirar mais um elétron do sódio? Aí vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque a tendência do sódio é perder um elétron só. Ele não quer sair perdendo também os elétrons aí, né? De uma forma aleatória. Não, a tendência do sódio é perder um elétron apenas. Apenas um, para que ele perca essa terceira camada. E aí ele passa a ter 8 aqui na camada de valência dele. Então a tendência é perder um apenas. Então para tirar esse um elétron aqui, a quantidade de energia é baixa, olha, 496. Para tirar um segundo elétron, já vai ser um elétron aqui do 2pC, já tirar um elétron daqui. Aí o sódio não quer perder esse segundo elétron. Para tirar esse segundo é 10 vezes mais energia, ó, 4.560. Muito bem, então perceba que para a gente fornecer energia aqui para remover o segundo elétron do sódio,
é muito maior a quantidade de energia do que para tirar o primeiro elétron, tá? Para tirar um elétron 496, para tirar um segundo elétron 4.560, quase 10 vezes mais energia, tá? Isso aqui você tem que saber interpretar esses valores, tá? Se esse valor aqui é quase 10 vezes maior, significa que não é do interesse do átomo perder esse segundo elétron aqui. Você tem que saber o motivo. O motivo aqui no caso do sódio é que ele não tende a perder um segundo elétron. Ele tende a perder só um, que é o que ele tem na camada de valência. Então perdeu-se um elétron aqui, está de boa para ele, né? Agora tirar um segundo elétron dele aí vai ser complicado, né? E a gente confirma isso olhando aqui o valor da segunda energia de ionização. Vai ser quase 10 vezes mais alto que a primeira. Certo? Vamos ver aqui o magnésio. O magnésio ele tem 2 elétrons de valência. Então a tendência do magnésio é perder 2 elétrons. Tá? Perder 2 elétrons. Ele não quer perder 3. Ele não quer perder 4. Ele quer perder 2. Tá bom? Quer perder 2. Então vamos analisar aqui as energias de ionização do magnésio. Aqui, ó, magnésio. Para tirar o primeiro elétron dele, 738 de energia. Certo? É um valor relativamente baixo, tá? 738. Para tirar um segundo elétron. É claro que o valor aumenta, tá? É claro. Você não vai gastar menos energia para tirar um segundo do que para tirar o primeiro. É claro que quanto mais elétrons você está tirando do átomo, mais energia vai precisar. Então é claro que vai ser maior esse valor aqui em relação ao primeiro, tá? Para tirar o primeiro, 738. Para tirar o segundo, é quase o dobro aqui de valor, né? 1450. Aí aqui está ok para o magnésio. A tendência dele é perder 2 elétrons. Esses dois aqui. Para tirar um terceiro elétron dele aí já vai ser complicado, tá? Para tirar 2, 1450 de energia. Para tirar um terceiro elétron, 7730. Veja que está quase multiplicando por 7 aqui a quantidade de energia, tá bom? Aumentou bruscamente a quantidade de energia. Isso aqui quer dizer que o magnésio não tem a tendência de perder um terceiro elétron. Se a energia aumenta tanto assim, quase 7 vezes mais, quer dizer que o elemento químico não tem essa tendência aí de perder esse terceiro elétron, tá? Então entendamos isso, tá bom? E quando a gente analisa aqui um metal e um ametal, perceba aí a diferença, ó. Sódio com cloro aqui, vou comparar o sódio com o cloro. O sódio é metal, né? O sódio tem um elétron na camada de valência. Tem a tendência de perder-se um elétron, né? Tem a tendência de perder-se um elétron. 496 aqui de energia. Agora o cloro não. O cloro não tem a tendência de perder elétron. Tem a tendência de ganhar. O cloro é o contrário, já que ele é um ametal, né? Tem a tendência de ganhar elétrons. Então para tirar elétron no cloro vai ser difícil já desde o começo. Desde o primeiro elétron já vai ser difícil de tirar. Então olha só aqui. Para tirar um elétron do sódio é quase 196 de energia. Para tirar um elétron do cloro, aqui já começa em 1256. É uma energia muito alta, tá? Para tirar o primeiro elétron. Isso aqui já nos transmite a mensagem de que é difícil tirar um elétron do cloro. Precisa de muita energia. E é difícil porque ele não tem a tendência de perder elétrons. Se ele não tem a tendência de perder, vai ser difícil tirar elétron dele. Certo? Então vai ser difícil tirar elétron no ametal, porque o ametal tende a ganhar, não a perder, tá? Então de modo geral, você vai ver aqui que os metais, que é o caso aqui do sódio, magnésio, alumínio, eles têm energias de ionização menores do que os ametais, tá? Os ametais, olha aí, são energias bem mais altas, tá? Porque os ametais não tendem a perder elétrons, tendem a ganhar. Então para tirar elétrons dele vai dar mais trabalho, vai precisar de mais energia. Outra propriedade periódica é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o elemento tem de atrair elétrons para si. Então é como se fosse o contrário ali da energia de ionização.
que a gente viu há pouco. A energia de ionização é a energia que eu vou fornecer para o elemento, para o átomo, para tirar elétron dele. Energia de ionização. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para ele, certo? Atrair elétrons para ele. Então aqui, voltando àquela análise, tá? Comparar metal e ametal. Como é que funciona aqui? O metal, nós vimos que ele tem a tendência de perder elétrons. Então é claro que quando eu falar de eletronegatividade, é uma propriedade que não favorece os metais. Porque a propriedade a eletronegatividade é a propriedade de atrair elétrons. E os metais não têm tendência de atrair elétrons. Os metais têm tendência de perder elétrons. Então a eletronegatividade dele vai ser muito baixa. Por causa disso, tá? Não é uma propriedade que favorece os metais. Os metais tendem a perder elétrons. Se a gente está falando aqui de uma propriedade de atrair elétrons, os metais não vão ser bons nisso aí, tá? Não vão ser bons em atrair elétrons, eles são bons em perder, né? Então os metais eles vão ter uma baixa eletronegatividade e os ametais vão ter uma alta eletronegatividade, porque os ametais têm a tendência de ganhar elétrons, certo? Como nós já vimos. Se eles têm a tendência de ganhar elétrons, eles vão ter a tendência de atrair elétrons, então eles vão ser mais eletronegativos, tá bom? Mais eletronegativos. E aqui nessa propriedade eu excluo os gases nobres, tá? Que o gás nobre não tem eletronegatividade, não tem tendência de atrair elétrons. O gás nobre ele é inerte, tá? Em relação aos elétrons, não tende a perder, não tende a ganhar, tá? Eles são inertes em relação a isso, tá bom? Então o mais eletronegativo da tabela é o elemento que está mais à direita e mais acima, excetuando aqui os gases nobres. Esse elemento é o flúor, tá? O flúor é o que está mais à direita e mais acima na tabela. Ele vai ser o mais eletronegativo, tá? Certo, vamos a outra propriedade, é eletropositividade. A eletropositividade é o inverso da eletronegatividade, tá? É o inverso. Enquanto que a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons, a eletropositividade é a tendência de ceder ou perder elétrons. E aqui a gente fala agora dos metais, né? Os metais são mais eletropositivos, já que eles têm maior tendência de perder elétrons. Então, a eletropositividade é uma propriedade que vai crescer aqui em direção aos metais na tabela. Então cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então o mais eletropositivo vai ser o que tiver maior tendência de perder elétrons, né? Que é o caso aqui do frâncio. É o que está mais abaixo, mais à esquerda, tá? É o átomo de frâncio. E os ametais vão ser não vão ser bons aqui nessa propriedade, né, de eletropositividade, porque os ametais tendem a ganhar elétrons e não a perder, né? Então eles vão ter baixas eletropositividades, tá? E outra propriedade é a densidade, tá? A densidade é a mesma coisa que massa específica, tá, pessoal? Massa específica. Na natureza, nós temos substâncias que são mais pesadas naturalmente e substâncias que são mais leves naturalmente, certo? Tem aquela velha pergunta, né? O que pesa mais, né? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? O que pesa mais? 1 quilo é 1 quilo, né, pessoal? Independente do que. O que muda é a quantidade de material a ser utilizado, né? Para você ter 1 quilo de ferro, basta uma pequena quantidade ali, já que o ferro é naturalmente pesado. Ele naturalmente tem uma massa específica elevada. Ele é naturalmente denso, ou seja, quando eu falo que ele é pesado, eu falo que ele é denso, tá? Densidade tem a ver com a massa específica do material. E o algodão é naturalmente leve, né? Ou seja, o algodão ele tem uma densidade muito baixa,
tá? Densidade muito baixa. Então, quando eu falo que o elemento ele é muito denso, eu quero dizer que ele é muito pesado, tá? Naturalmente pesado já. Na natureza dele já é pesado, tá bom? Então, quando eu falo dos metais, normalmente esses metais chumbo, né? Já é um material aí que é naturalmente pesado. Você tem uma pequena quantidade ali, já é pesado. Algodão, para você conseguir 1 quilo, você tem que pegar um bocado de algodão, né? Porque a massa específica dele é muito baixa, né? Ele é pouco denso. Então precisa de uma grande quantidade para chegar em 1 quilo. Agora o metal não. O metal é mais fácil você chegar a 1 quilo com quantidade menor, já que eles são naturalmente mais pesados, tá? Então a densidade na tabela periódica varia dessa forma aqui. Quanto mais ao centro e abaixo o elemento tiver, mais denso ele vai ser, tá? Então, se eu comparar aqui o sódio, que está bem aqui, com o chumbo, que está bem aqui, o chumbo é mais denso do que o sódio, tá? Então, quanto mais ao centro tiver o elemento e mais abaixo, mais denso ele vai ser, tá? O mais denso de todos aqui, o que está mais abaixo e mais ao centro, é o átomo de ósmio, tá? A densidade dele é 22,57 gramas por centímetro cúbico. Se você for comparar aqui com a água, por exemplo, pessoal, quanto é a densidade da água? A densidade da água vale 1. É 1 grama por centímetro cúbico a densidade da água. Esse aqui é 22 vezes mais denso, né? 22 vezes mais pesado do que a água, certo? Então, com certeza absoluta, tá? Se você colocar um material na água feito de ósmio, esse material afunda na água, tá? Mas com certeza, tá? Você só vai saber se afunda ou boia na água. Algum objeto que você vai colocar na água afunda ou boia na água. Depende da densidade, tá? Se a densidade for maior do que a da água, aí esse objeto afunda. Se for uma densidade menor, aí não afunda, tá? Se você colocar um objeto de ferro na água, um objeto de chumbo na água, ele vai afundar, tá? É claro. Você vai ter densidade maior do que 1, que é a da água, né? Então afunda. Agora, um objeto com densidade baixa não vai afundar. Algodão não vai afundar, isopor não vai afundar, certo? Então, essa é a análise, tá? Densidade. Perguntas até aqui, não? Nem tem. Metais são os metais que são mais pesados? Os elementos que estão mais... Sim, os metais, tá? São mais os metais aqui da parte central da tabela. Eles são os mais densos. Os metais aqui do meio. Eles são os mais densos do que os metais da esquerda, tá? Quanto mais ao centro tiver o metal, mais denso ele vai ser, tá? Quanto mais ao centro. Ok. Acho que é a última propriedade disso aqui. A reatividade, tá? A reatividade também dos átomos também são variáveis. Alguns reagem com mais facilidade do que outros. Na tabela essa variação pode ser representada. Então, os elementos mais reativos da tabela são aqui os elementos que estão nas extremidades, tá? Na extremidade superior direita, nós temos aqui os elementos mais reativos. E na extremidade inferior esquerda, nós também temos elementos bastante reativos, tá? Então, a reatividade varia dessa forma na tabela. Quer dizer, então, que os elementos que estão no centro são pouco reativos, tá? São pouco reativos. São pouco reativos, tá? O ouro é um metal que está aqui no centro. Ele é pouco reativo. Se você tiver um objeto de ouro, demora bastante para esse objeto oxidar, por exemplo, né? Então vai demorar bastante porque o ouro não tem tanta reatividade quanto outros metais, tá? Então quanto mais ao centro tiver na tabela aqui o elemento químico,
menos reativo ele vai ser, tá bom? E nós temos também aqui propriedades aperiódicas. Nós falamos das... Professor, dá Oi? pra você voltar lá? Só vai terminar de copiar aqui esse também. Ah, certo. Então, essas são as propriedades periódicas: o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, densidade e reatividade. Certo? São 6 propriedades aí que nós podemos comparar os elementos químicos de acordo com a posição na tabela para saber como é que varia essas 6 propriedades, tá? Essas 6 propriedades aí dá pra gente identificar pela posição na tabela. Agora existem outras propriedades que não variam de uma forma previsível na tabela, tá? Tem outras propriedades que não variam de uma forma previsível na tabela, tá? Que são as propriedades aperiódicas, tá? Que eu vou falar para você aí. As aperiódicas são diferentes lá das periódicas que dá para a gente prever, né, na tabela. Essas aqui não dá, tá? Não se repetem em períodos regulares. Quais são essas propriedades que não se repetem em períodos regulares? Ó, calor específico. Eu não posso dizer que calor específico aumenta da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Não existe essa previsão na tabela. Isso aqui é uma propriedade que vai variando de uma forma aperiódica, tá? Índice de refração, dureza e massa atômica, certo? A massa atômica, você pode pensar que aumenta o número atômico, aumenta a massa. Sim, mas não de uma forma constante. Por exemplo, o cálcio, que está na parte esquerda da tabela, tem a mesma massa do argônio que está na parte dos gases nobres da tabela. Eles têm a mesma massa. Então era para o argônio ser mais pesado que o cálcio, já que ele está mais à direita. Ele tem um número atômico ali menor no caso do cálcio, mas ele tem a mesma massa. Então não é algo periódico, né? Não é algo que dá para a gente prever com exatidão como que varia na tabela, tá? Então essas aqui são algumas propriedades aí aperiódicas, tá? Ok, vamos agora aqui ao tópico de interações atômicas moleculares, tá? Aqui nesse tópico eu vou entrar a parte de ligações químicas, tá bom? E mais algumas outras coisas. Bem, das ligações químicas, vamos falar aqui da ligação iônica, ligação covalente. Aí nós temos dois tipos: covalente normal e covalente coordenada, também chamada de covalente dativa. E por fim a ligação metálica, né? Tudo bem, começando aqui tentar fechar aqui a iônica hoje, tá? Ligação iônica ocorre entre metal e ametal, né? Mas aí isso aqui é uma regra geral, tá bom? Em geral nós temos metais ligados a metais por meio de ligação iônica. Mas isso aqui não é uma regra absoluta, tá bom? Não é uma regra absoluta isso. Nós já aprendemos na outra disciplina lá, eu vou mostrar novamente aqui, que é importante como que a gente faz para determinar se o composto é iônico ou covalente de uma forma mais precisa, tá? Que é por meio lá da diferença de eletronegatividade, por meio do cálculo lá do ΔE, certo? Diferença de eletronegatividade. Aqui, metal e ametal nos dá uma ideia, mas não é uma ideia que vale para 100% dos casos, tá? Então vamos lá, como é que acontece a ligação iônica? Mesmo, essa palavra iônica aqui, ela faz relação a íons, tá? Se a ligação é iônica, é porque tem íons, tá? Se não tiver íons, aí não será iônica, tá bom? Então fazer essa associação aí para você lembrar como que se dá aqui essa ligação iônica, tá? Precisa da formação dos íons. Então vamos aqui ao sódio.
você tem que pensar no elemento formando íon. Tá? Para poder ter ligação iônica, você tem que pensar no elemento formando íon. Aqui que deve entrar tudo que eu já falei para você aí, em relação ao sódio que tem um elétron de valência, tende a perder esse um elétron, formar o Na+, né? O cátion sódio Na+. E aí você deve ampliar essa ideia para todos os demais cátions do grupo do sódio. Então todos os demais cátions também vão formar cátions, todos os demais cátions do grupo do sódio, os metais formam cátions com carga 1 positivo. Então nós temos o Na+, vamos ter o Li+, vamos ter o potássio 1 positivo, tá? Esses metais aí todos tendem a formar cátions com carga 1 positivo. Não é só o sódio, tá? Então aqui, quando ele perde um elétron, que é a tendência dele, perder um elétron, ele perde a terceira camada, como já vimos. A segunda passa a ser a última, a segunda tem 8 elétrons. E aí ele forma o Na+, certo? Forma Na+. E o cloro, por exemplo aqui, né? É um A-metal. O A-metal é diferente a análise. O A-metal já tem quase aí o octeto completo, falta receber alguns elétrons para isso. No caso aqui do halogênio, que é o cloro, tem 7 elétrons de valência. Para chegar a 8 precisa ganhar 1, né? Precisa ganhar 1. Ao ganhar um elétron, ele vai formar o Cl-, o íon cloreto. Então, ligação iônica envolve íons. Então, se eu falar aqui para você, ligação iônica entre sódio e cloro, você tem que pensar nesses elementos na forma de íons, tá? Então, você vai ter o íon do sódio, que é o Na+, e o íon do cloro, que é o Cl-. E a pergunta que você deve se fazer aqui é: para onde vai o elétron que o sódio perde? Ele perde um elétron para estabilizar, né? Ele perde um elétron de valência. Esse elétron vai para onde? Esse elétron que ele perde, alguém vai ganhar, tá? Então algum outro elétron, aliás, algum outro átomo vai ganhar esse elétron do sódio, tá? Algum outro átomo que precise receber elétrons vai estar recebendo aí esse elétron que o sódio perde, tá? E é exatamente o que acontece aqui. O sódio perde um elétron, e esse elétron que ele perde, o cloro recebe, tá? Como é a tendência do cloro, ganhar 1, né? Tem 7 elétrons, a tendência é ganhar 1. Então tem um encaixe aqui desses dois elementos, tá? O sódio perde 1, cloro ganha 1. Aí aqui está o cloro, ó. Essa representação aqui mostra pra gente os elétrons da camada de valência do cloro. Ele tinha 7 elétrons, né? 2 mais 5, 7. Aqui estão os 7, ó. São os verdes aqui. Certo? 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui os 7 elétrons de valência do cloro. Mais um aqui que ele ganhou do sódio. Agora ele está com 8. Agora ele está com o octeto completo. Igualou a configuração do gás nobre, tá? E o sódio também. O sódio perdeu um elétron. Perdeu a terceira camada, está com a segunda que está com o octeto completo aqui. Beleza? Então nós temos aqui a formação desses íons. E uma vez formados os íons, eles podem atrair-se aqui por atração eletrostática, tá? Positivo atrai negativo. E essa atração aqui é o que nós chamamos de ligação iônica, tá? Então a ligação iônica, ela se dá entre íons. Ela se dá entre um cátion, que vem de um metal, com um ânion, que vem de um A-metal. O metal perde elétrons, o A-metal recebe esse elétron, forma um ânion, e aí nós temos o estabelecimento de uma ligação iônica, que é a atração do positivo com o negativo, certo? Ok até aqui, pessoal? Entendeu aí como é que se dá a ligação iônica? Ok, dá para levar. Certo. Então vamos aqui esquematizar. A ligação iônica é uma ligação caracterizada pela transferência de elétrons de um metal, no caso sódio ali no exemplo,
que vai gerar um cátion. E aí para gerar o cátion ele tem que perder um elétron, né? E aí a gente tem a transferência. A transferência é um átomo perdendo, o outro recebendo. Aí nós temos a transferência de elétrons. O metal perde, o A metal recebe, né? O A metal, no caso o cloro lá. Ao receber esse elétron, o A metal se transforma no ânion. E aí nós temos o cátion positivo e o ânion negativo. E aí eles vai implicar em uma atração eletrostática entre eles, com cargas opostas. E aí nós temos a formação da ligação iônica. Certo? Olha só mais um esquema representando isso aí. Aqui nós temos aqui o sódio neutro, né? Antes de perder o elétron. O sódio aqui no estado neutro. Após perder um elétron, ele diminui de tamanho, percebe aí? Diminuiu de tamanho, como nós já falamos anteriormente. Forma aqui o íon Na+, perdeu o elétron. Esse elétron ele vai para o cloro, que ganha esse elétron, que recebe esse elétron, forma o Cl-, certo? Forma o Cl-. E aí ele aumenta de tamanho, falamos disso também, ó. Quando o elemento ganha o elétron, ele aumenta de tamanho, certo? E aí nós temos o estabelecimento da atração eletrostática, o positivo com o negativo. E aí eles vão se organizar dessa forma aqui. A gente chama isso aqui de retículo cristalino, tá? Nós temos aqui a representação do sódio positivo ligado aqui ao cloro negativo. Então positivo, negativo, tá? Nós temos aí a estrutura se organizando microscopicamente dessa forma aqui, em forma de retículo cristalino. Algumas características aqui desse composto. Eu vou listar mais à frente lá as características, tá? Mas aproveitando aqui a imagem para falar para você disso. Essa ligação aqui entre íons positivo e negativo, né? É uma ligação que traz estabilidade para a substância. Estabilidade quer dizer que é uma substância estável. Quando a gente compara o NaCl com um composto covalente, o CO2, por exemplo, o dióxido de carbono, o NaCl é mais estável, tá? Porque a ligação iônica ela é uma ligação baseada numa atração eletrostática. Ela é baseada aqui numa atração do positivo com o negativo, que é uma atração permanente. Porque eu sempre tenho aqui os sódios positivos e sempre tenho os cloros negativos. Então essa atração ela permanece aí indefinidamente, tá? A gente tem uma atração que é constante, é permanente aqui. Isso aqui não acontece na ligação covalente. É por isso que o composto covalente ele é mais instável do que o iônico. O iônico, por ter essa atração acontecendo de uma forma permanente, traz uma estabilidade maior. E quando eu falo que a estabilidade é maior, eu falo que é mais difícil separar essas substâncias, tá? É mais difícil fazer isso aqui sair do estado sólido. Está no estado sólido, né? Cloreto de sódio está no estado sólido. É mais difícil eu fazer esse sólido passar para o estado líquido. Porque para passar para o estado líquido eu preciso separar quebrar esse retículo cristalino aqui. Tá bem organizado aqui, ó. Tá bem organizado, tá bem distribuído esses átomos aqui. Porque está no estado sólido. Para passar para o estado líquido tem que quebrar essas interações aqui um pouco e bagunçar um pouco aqui essa organização. E aí para fazer isso, como eles estão aqui numa forma estável, é complicado fazer isso. Eu vou ter que aquecer para passar aqui para o estado líquido, esse sólido. Aquecer uma temperatura muito elevada, tá? Então, os compostos iônicos, eles têm como característica ter elevados pontos de fusão e ebulição. É uma das principais características aí. Então a temperatura de fusão aqui, a temperatura para eu fazer o sal passar para o estado líquido, é uma temperatura alta, tá? Aqui no caso do cloreto de sódio é por volta dos 850 graus. Para você conseguir derreter aí
ou seja, fazer a fusão, né? Fazer o cloreto de sódio sair do estado sólido e passar para o estado líquido, você tem que aquecer até por volta dessa temperatura aí. Então, uma temperatura muito alta, e essa temperatura muito alta nos diz que a substância ela é estável, ela quer se manter nessa forma aqui, organizada na forma de retículo cristalino. Para bagunçar e quebrar isso aqui é muito complicado. Então a temperatura necessária vai ser uma temperatura bem alta para fazer o desarranjo aqui dessa estrutura, tá? É diferente de um composto covalente. Como o covalente não é organizado desse jeito aqui, aí o covalente já vai ter uma temperatura de fusão e ebulição menor. Quer dizer que é mais fácil quebrar, mais fácil fazer as mudanças de fase ali no covalente do que no iônico. A formação dos cátions, nós já falamos aqui da energia de ionização. A formação dos cátions requer o ganho de energia. Tem que fornecer energia para que o elemento perca elétron, certo? Então, guarde essa informação, tá? Formação de cátion é um processo endotérmico, tá? Formação de cátion requer ganho de energia, ganho de calor, certo? Formação de cátion é um processo endotérmico, tá bom? Você tem que fornecer calor, fornecer energia para que o elemento perca elétron e se transforme no cátion, certo? E os ânions é o contrário, tá? Enquanto que o cátion precisa ganhar energia para perder elétron, o ânion tem que ser o contrário disso. Então o ânion tem que liberar energia para receber o elétron, certo? Então o cátion ganha energia e perde, o ânion libera energia e recebe o elétron, tá? Então vamos colocar aqui a liberação de energia quando o ânion é formado, tá? Quando a gente formar a ligação, formar um ânion, quando ele receber o elétron, a gente vai ter que classificar esse processo como exotérmico, tá? Tem liberação de energia, certo? Liberação de energia. Os ametais tendem a formar ânions, como nós já vimos aí, tá? E eles tendem a adquirir configurações eletrônicas com subníveis P preenchidos, certo? Então, os ametais normalmente eles estão perto aqui de ter o octeto completo. Precisam ganhar elétrons, ganhar 1, 2, depende da posição desse metal na tabela, tá? Então eles tendem a adquirir essa configuração eletrônica preenchida aqui, terminar em P6. Aqui que eu falei para você que é muito importante você saber isso aqui, tá? Tem uma ideia aí de qual é a carga do íon formado pelo elemento de acordo com a posição dele na tabela. O sódio, como eu já falei, forma cátion 1 positivo, e aí você pode generalizar essa ideia para todos os elementos da família do sódio, tá? Você não precisa fazer distribuição eletrônica para todos esses elementos aqui para saber qual é a carga dele, qual é o íon que ele vai formar, quantos elétrons ele vai perder. Não, basta fazer para um elemento só da família. Você já fez para o sódio aqui, viu que ele termina em 3s1, distribuição eletrônica, tem tendência de perder um elétron, formar o Na+. Pronto, isso aqui acontece com os demais elementos. Eles estão no mesmo grupo, exatamente por isso. Todos os elementos do mesmo grupo, como a gente já falou, têm características semelhantes. Todos vão ter um elétron de valência, todos tendem a perder um elétron, formar cátion, um positivo, tá? Então, sem medo aí, coloque essas cargas nos demais elementos da família do sódio, tá? O grupo 2, mesma coisa, todos os elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência, a distribuição eletrônica deles termina em S2, tá? E aí a tendência vai ser perder os 2 elétrons. Ao perder os 2 elétrons, eles formam aqui cátions com carga 2 positivo, certo? Esses aqui do meio, eles têm carga variável, tá? Aí eu não posso colocar aqui quanto é a carga deles, porque a quantidade de carga pode variar
de acordo com os elétrons lá nos orbitais, tá? Coisa que nós já estudamos anteriormente. Então a gente vai ter o ferro com carga 2, com carga 3, tem o ferro 2, 2 mais e 3 mais, tem o cobre com carga 1 positivo, cobre com carga 2 positivo. Então a carga é variável, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui os que tem carga fixa. Esses aqui são sempre mais 1. Esses aqui são sempre mais 2. A prata que não está aparecendo aqui, mas a prata é fixa também, mais 1, certo? O zinco é fixo, mais 2. E o alumínio é fixo, mais 3. Esses são os elementos cátions de carga fixa, certo? Metade do grupo 1 tem carga mais 1, metade do grupo 2 carga mais 2. Prata tem carga mais 1, o zinco tem carga mais 2 e o alumínio tem carga mais 3. Esses são os de carga fixa, tá? Que é importante saber. Os ametais, eles têm aqui essa situação, tá? O cloro nós já vimos que tende a ganhar um elétron, né? Vamos Cl-. Os demais elementos da família dele também tem carga 1 negativa. Todos tendem a ganhar um elétron. Da família aqui do enxofre, que nós já falamos anteriormente, precisa ganhar 2 elétrons, forma o S2-. Não está o menos aqui, mas é 2-, tá? A mesma coisa acontece com os demais elementos da família dele também. Tendem a ganhar 2 elétrons. Nitrogênio tende a ganhar 3, assim por diante, tá? Então é importante saber isso aqui. Muito bem, vamos falar da energia de rede, tá? Dentro ainda aqui da ligação iônica. Energia de rede é a energia requerida para separar completamente o molde de um composto iônico sólido em íons gasosos. Então, lembra que eu falei para você lá do retículo cristalino do cloreto de sódio, aquela figura que você tem os íons positivos e negativos? Pois é, aqui na energia de rede você vai ter um valor de energia que é a energia necessária para quebrar aquela estrutura, certo? A energia necessária para quebrar ali o retículo cristalino do composto iônico, tá? Para você quebrar e separar o íon positivo do negativo. Então a energia necessária para separar esse positivo do negativo é chamada de energia de rede, tá? Energia de rede, energia necessária para quebrar aqui a retículo cristalino e separar o cátion do ânion, certo? Separou aqui o Na mais Cl-, ó. Energia necessária para quebrar aqui e separar os íons. Isso aqui requer bastante energia, tá? No caso aqui do cloreto de sódio, essa energia aí é de 787 kJ por mol, tá? Essa energia ela varia de sal para sal, de composto iônico para composto iônico, tá? Essa aqui é a energia do cloreto de sódio, mas ela vai ser outra energia para outra substância iônica, tá? Você precisa saber o seguinte. Se você estiver comparando dois compostos iônicos, cloreto de sódio mais um aqui, você está comparando dois compostos iônicos. Posso te perguntar o seguinte: qual desses dois compostos iônicos é mais estável? Resposta: vai ser mais estável aquele que for mais difícil de separar, na forma de íons aqui, ó. Aquele que for mais difícil de separar vai ser mais estável. E como é que eu vou saber quem é mais difícil de separar? Porque o que for mais difícil de separar requer mais energia. Então vai ter maior energia de rede. Então a substância que tiver maior energia é a substância mais estável, tá? Ela é mais estável. Para separar ali os íons vai ser mais complicado, vai precisar de uma quantidade maior de energia. Então quanto mais energia, mais estável é o composto iônico, certo? Não esquecer disso aí. É mais estável ou mais instável? Mais estável.
Tudo bem, como é que a gente faz para calcular aqui a energia de rede, pessoal? A gente vai estar calculando a energia de rede por meio dessa fórmula aqui, tá? Vamos lá, não se assuste com ela não, tá? É uma fórmula fácil de trabalhar, tá? A energia de rede é representada aqui pela letra U. Energia de rede é igual, aqui você vai multiplicar a carga dos íons, tá? Então vai ser a carga do cátion, no caso aqui a carga do cátion é mais 1, né? Vezes a carga do ânion, que no caso aqui é menos 1, mas você usa o módulo das cargas, você não usa o valor negativo, tá? Você usa só o valor mesmo. Então é 1 vezes 1 no caso aqui, seria o produto da carga dos íons, certo? Aqui seria 1 vezes 1, que a carga dos íons é 1 aqui, tá bom? Produto do módulo aqui do produto das cargas, certo? Dividido pelo raio, esse raio aqui é a distância entre os íons, tá? A distância entre os íons na estrutura aqui do retículo cristalino. A gente tem uma distância entre o positivo e o negativo, né? Existe uma distância entre o positivo e o negativo. Essa distância é esse R aqui, tá? Então esse R aqui ele é dado na questão. A questão vai te dar aqui o R, é distância interatômica, é chamado esse R aqui, tá? Distância interatômica. Aí você tem aí esse R que é dado na questão, tá bom? Vai substituir ele aqui na fórmula. Vezes... Professor, Oi. é distância interatômica e qual o nome dele mesmo? A distância interatômica é o nome do R. O R é o raio, tá? Ah, tá, beleza. Então, produto das cargas, do módulo das cargas dos íons, dividido pela distância interatômica, vezes 1 dividido por 4πε0. Isso aqui tudo é uma constante, tá? Aqui o π é o mesmo π da matemática, tá? O π você já conhece o valor. E esse ε0 aqui é a permissividade no vácuo. Isso aqui é um valor constante também, tá? Permissividade no vácuo tem esse valor aí. Aproximando aqui seria 3,56, né? 3,56 vezes 10 a menos 7 kJ por mol por picômetros, né? Muito bem. Então esse é o valor da permissividade no vácuo, que é aquele ε0 ali. Então, pega esse valor, isso aqui é constante, tá? O valor que não muda de substância para substância. O π também não muda de substância para substância, é uma constante. Então você vai ter 4 vezes valores constantes aqui. O que muda de uma substância para outra? É a carga dos íons, né? No caso aqui é um positivo e um negativo, mas isso aí pode mudar de substância para substância. A carga pode mudar e a distância interatômica muda. Então isso aqui é dado na questão. Então é só você ter essas informações aí, dá para calcular aqui a energia de rede, tá? Só lembrando o que é a energia de rede. O que você está calculando aqui. Não faz só conta, tá? Ficar fazendo conta aí, ficar fazendo cálculo e não saber o que você está calculando. Entenda o que você está calculando, tá? Usando essas informações, você vai calcular a energia de rede. E a energia de rede é a energia necessária para você quebrar esse retículo cristalino e separar os íons. Você está calculando qual é a energia necessária para fazer isso nessa substância. Tá? Então a energia necessária para fazer isso é a energia de rede, que a gente calcula dessa forma. Tá? Professor, Oi, diga. esse Q1 no caso vai ser o sódio, o Q2 vai ser o cloro, nesse exemplo aí? Isso. Exatamente. Tem uma tabela aqui com os valores de energia de rede para diferentes substâncias, diferentes substâncias iônicas. E aí nós temos aqui a pergunta, né? Qual dessas substâncias listadas aí na tabela
é a mais estável. Lembra que eu falei agora há pouco sobre isso, não? Quem é que é mais estável aí? É aquela que possui maior energia. É Isso, quem é? esse é o nome do negócio lá. Eu sei que é isso. Sim, mas quem é que tem maior energia aí na tabela? Quem é a substância? Fluorato de lítio ou fluoreto? Esse aqui, primeiro aqui. Não, você vai procurar aí a que tem a maior energia de rede. Aqui os valores de energia de rede. Quem é que tem o maior valor aqui? O maior valor não é esse? Eu acho que é o óxido de magnésio, né? Isso. Isso aqui é a que tem a maior energia, né? De todas as substâncias aí. Então, essa aqui é a substância mais estável, tá? O óxido de magnésio aqui nesse exemplo, nessa tabela aí, é a mais estável. Então eu posso dizer que é mais complicado separar aqui o magnésio do oxigênio na forma de íons, Mg2+, e O2-, né? Separar eles na forma de íons. É mais difícil separar eles do que separar os demais, tá? Como eles requerem maior quantidade de energia de rede, é mais complicado fazer isso aqui, tá? Em relação aqui ao cloreto de sódio, olha, 788. Então a gente pode afirmar aqui, ó, aqui requer quase 10 vezes mais energia, né, o óxido de magnésio. Esse valor aqui é quase 10 vezes maior, né, do que aqui do cloreto de sódio. Então a gente pode afirmar também que ele é quase 10 vezes mais estável do que o cloreto de sódio. Quase 10 vezes mais estável, tá? Então veja aí a importância de você conhecer esse conceito, tá? De energia de rede. Certo? Anote isso por aí para você não esquecer, tá bom? E vamos adiante. Características dos compostos iônicos. Primeira característica são sólidos a temperatura ambiente. Então, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, não é lá dos mais estáveis, como a gente viu aqui na tabela, ó. Tem muitas substâncias aí mais estáveis do que o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele é sólido a temperatura ambiente. A gente usa ele como sal de cozinha, ele está no estado sólido. Mas ele é um sólido quebradiço, tá? Ele não é um sólido que nem a parede, né? Parede aí de concreto. Não é um sólido duro, ele é um sólido quebradiço, tá? Essa é uma característica geral, não só do cloreto de sódio, mas geral aí dos compostos iônicos. Eles tendem a ser quebradiços, tá? Outra característica que eu falei para você há pouco é que eles apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Ou seja, de modo geral, é complicado, é difícil separar ali, quebrar o retículo cristalino para você fazer esse composto iônico sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Em geral é complicado isso, com qualquer composto iônico, tá? Então a temperatura para fazer isso vai ser elevada, então eles acabam tendo elevados pontos de fusão e ebulição, tá? Uma característica geral aí dos compostos iônicos. Quarta característica, eles apresentam elevada solubilidade em solventes polares, ou seja, a gente consegue dissolver os compostos iônicos, como o cloreto de sódio, em água, né? A gente consegue dissolver. Por que a gente consegue dissolver? Porque os compostos iônicos eles têm íons, né? Como nós já falamos. Por isso que eles são chamados de iônicos. Nós temos ali as cargas positivas e negativas. Temos os íons, certo? E aí, como a água é uma substância polar, a água também tem as suas cargas ali, né?
Então existe a possibilidade de interação das cargas dos compostos iônicos com as cargas da água. Se existe possibilidade de interação, então vão ser solúveis, vão ser substâncias solúveis em água, tá? Certo? Vão ser substâncias solúveis em água. Agora, claro, essa solubilidade ela varia de composto iônico para composto iônico. Existem alguns mais solúveis em água e outros menos solúveis, tá? Não é uma solubilidade uniforme, não. Todos são solúveis, não é bem assim. Em geral são solúveis, tá? Mas existem alguns compostos iônicos aí que a solubilidade é bem baixa, tá? Mas em geral eles são solúveis. São bons condutores de eletricidade quando eles passam pela fusão, tá? Eles estão no estado líquido ou quando eles estão dissolvidos em água. Então, quando você pega o cloreto de sódio e dissolve em água, você aumenta a condutividade elétrica da solução, tá? Da água, no caso. A água tem uma condutividade elétrica, a água pura, e quando você dissolve na água um composto iônico, a condutividade elétrica aumenta, porque você está aumentando a quantidade de íons no meio, né? A quantidade de íons é uma, se a água estiver pura, e se você dissolver um composto iônico na água, a quantidade de íons aumenta. Então aumenta também a condutividade elétrica, tá? Então os compostos iônicos, eles são bons condutores de eletricidade quando estão dissolvidos em água, tá? Ok. Ok até aí, pessoal. Ok. Certo, vou fazer só uma questão dessa aqui e a gente vai finalizar por hoje, tá? Então aqui é o seguinte, escreva a fórmula molecular para os compostos iônicos formados pelos seguintes elementos. Então eu vou dizer para você aqui um metal e um ametal. E você vai me dizer qual é a fórmula do composto iônico formado por eles, tá? Eu só de citar os elementos aqui, você vai me dizer qual é a fórmula do composto. Certo? Como no caso que nós já vimos aí, o NaCl tem um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? NaCl tem um de cada. Entre potássio e oxigênio vai ser um de cada também. Aí é isso que você vai analisar para você me dizer qual é a fórmula, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui. Você tem que primeiro escrever o íon que vai ser formado pelo metal e o íon formado pelo ametal, tá? Você tem que chegar na carga desses íons. Já mostrei a tabela lá atrás para você, a tabela dos íons, tá? Para você ver isso daí. Então, se você tiver o íon formado, se você não souber, você faz a distribuição eletrônica, você vai ver aqui, analisar a camada de valência. Potássio tem um elétron, camada de valência tem um elétron, a tendência vai ser perder este elétron e formar o K+, né? Formar o K+, o potássio 1 positivo, certo? Tende a perder um elétron, e ao perder um elétron ele forma o K+, certo? Entendido isso aí, né? O oxigênio, como é que funciona aqui? Número atômico 8, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Aqui ele tem 6 elétrons de valência. A tendência do oxigênio vai ser ganhar mais 2, né? Ele tem 6, para chegar a 8 ele precisa ganhar mais 2. Então a tendência dele vai ser ganhar 2 elétrons. E ao ganhar 2 elétrons ele forma o íon oxigênio 2 negativo. Certo? Ao ganhar 2 elétrons ele fica com carga 2 negativa. E aí, você precisa equilibrar isso aqui, ó, para você formar o composto entre esses dois átomos. O potássio forma o K+, precisa perder um elétron. O oxigênio precisa ganhar 2. Como é que fica aqui? Você não pode ter um átomo de cada, porque um átomo de cada
você não vai neutralizar essas cargas aqui, né? Tem um positivo e dois negativos. Então, para neutralizar aqui, a gente vai precisar de 2 potássios, porque 2 potássios vai nos dar aqui 2 cargas positivas. Aqui, cada potássio é um positivo. Se eu tiver 2 potássios, vou ter 2 cargas positivas, né? Uma de cada. Então, 2 potássios, 2 íons potássio e um íon do oxigênio, 2 negativo. Então, eu preciso de 2 desses e um desse, certo? Então, vou precisar de 2 potássios e um oxigênio. Então, a fórmula do composto iônico formado entre esses dois átomos vai ser o K2O. Tá? Precisar de 2 potássios e um oxigênio. K2O aqui é a fórmula do composto, tá? Composto iônico formado entre esses átomos, certo? Deu para entender isso aí? Ah, sim. Saquei, ó. Primeiro equilibra os íons, né? E depois escreve lá no resultado final. Isso. Entendi. Então, primeiro você chega na carga dos íons, para você ver aí qual é a carga, né? Para ver se precisa de um de cada para equilibrar as cargas, ou precisa de dois positivo ou 2 negativo. Enfim, você vai testando aqui para chegar na fórmula do composto, certo?